Olá! Hoje no Bem-vindo a nossa conversa é sobre acidentes domésticos com crianças. De acordo com dados da ONG Criança Segura, acidentes envolvendo a faixa etária de 1 a 14 anos são a principal causa de morte no Brasil. Mas como evitá-los? Como garantir que a sua casa seja um ambiente seguro? É sobre isso que eu converso com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Pedro Aihara. Tenente Aihara, para começar o nosso bate-papo, quando a gente está falando aí de acidentes domésticos com bebês e crianças, quais são os mais comuns? Em relação aos acidentes envolvendo crianças em ambientes domésticos, a ocorrência que ela é mais comum é a ocorrência envolvendo quedas, sejam quedas da própria altura, né, porque a criança tropeça em algum objeto, em algum móvel que muitas vezes não está bem posicionado dentro da casa, quanto também quedas de locais com mais altura. Daí a importância da gente sempre manter também protegidos janelas, estruturas de guarda-peito, guarda-corpo, para evitar esse tipo de acidente. Além das quedas, a gente também tem os problemas relacionados às queimaduras, que são muito frequentes, especialmente nesse período de pandemia, que as crianças passam mais tempo em casa, e também temos as questões envolvendo as intoxicações e choques elétricos. Mas o principal, realmente, mais de 70% das ocorrências que elas acontecem aqui em Minas Gerais, elas envolvem as crianças na situação de quedas. Tenente Aihara, quando a gente está falando aí do ambiente doméstico, né? Existe um cômodo ou um determinado lugar dentro da casa que seja mais comum acontecer esses acidentes? Geralmente, na cozinha, a gente tem o maior problema relacionado à questão das queimaduras. Então, geralmente, né, o pai ou a mãe, ele está ali preparando algum tipo de alimento e, às vezes, ele acaba saindo por alguns segundos ali para atender um telefonema, para fazer uma outra coisa. E aí, naturalmente, especialmente crianças até 7 anos de idade, por aquele instinto de curiosidade, como eles ainda estão desenvolvendo a coordenação motora, às vezes eles se apoiam ali próximo ali à panela para ver o que está no interior da panela, acabam derramando aquele conteúdo quente ou então encostando diretamente em algum objeto que está numa temperatura muito alta. No banheiro, a gente tem muita questão dos problemas de intoxicação, então aquela criança que às vezes acaba bebendo algum produto de limpeza ou então algum produto cosmético, a gente tem essa situação. E na questão de quartos, os problemas que são mais comuns, ou eles estão relacionados às quedas, porque a criança às vezes escala o berço, escala a estante que tem ali do lado ali do quarto, ou então também a questão de sufocamento ou choque elétrico. Quais os cuidados aí que os pais ou os cuidadores devem ter na hora de escolher um brinquedo ou dar alguma coisa ali para a criança, né? Quando a gente vai comprar hoje qualquer tipo de brinquedo, por uma série de questões de legislações nacionais, é obrigatório que tenha lá expresso para qual faixa etária que ele é indicado. Importante sempre também dar preferência para brinquedos que tenham um selo do Inmetro, porque isso comprova que aquele brinquedo ali, ele passou por um processo de testagem, onde eles fizeram testes, né, vendo qual que é a resistência daquele brinquedo a soltar peças, até algum tipo de quina cortante, o que garante que a minha criança, naquela diversão ali, ela está num nível de segurança muito maior. E no caso, se eu tiver qualquer problema ali com obstrução de alguma via aérea, por algum objeto que a criança aspirou, ou então por algum objeto que ela colocou na boca, eu não devo retirar de qualquer forma, porque muitas vezes o pai ou a mãe, quando ele vai tentar fazer essa retirada forçada, ele às vezes acaba inserindo mais aquele objeto no trato respiratório da criança. O ideal é que realmente eu conduza para o hospital e faça só esse procedimento dentro do ambiente intra-hospitalar. Se eu estou numa situação de emergência onde a criança já está sufocando, eu ligo para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193, onde o teleatendente ele vai me instruir em relação às manobras de desobstrução respiratória. Como que os pais devem pensar nesse ambiente doméstico para evitar que esse bebê ou que essa criança se acidente? O pai, a mãe, o responsável, ele pode e deve fazer é ir percorrendo todos os ambientes da casa, identificando quais são os locais, quais são os pontos de atenção ali dentro daquele ambiente e tentar tomar alguma atitude ou corretiva ou preventiva. O que realmente a pessoa precisa fazer é entrar em todos aqueles ambientes com aquela cabeça, né, com a perspectiva que o seu filho, que a sua filha pode ter e pensar o que pode ser um elemento de curiosidade para o meu filho e como que eu posso minimizar isso. Fazendo dessa forma, a gente faz a instalação de todas essas medidas protetivas e consegue evitar os acidentes. A criança fez a ingesta de algum produto tóxico. Qual deve ser a atitude aí, tanto dos pais quanto dos cuidadores? Como proceder nesse tipo de caso? É importante a gente lembrar que as crianças elas não têm o mesmo entendimento, o mesmo nível de conhecimento que a gente.
E um problema que ele acaba propiciando um aumento no número de intoxicações é o péssimo hábito que algumas pessoas têm em armazenar produtos de limpeza em embalagens não adequadas para isso. Então, o que é muito comum, que todo mundo que está nos assistindo sabe? Às vezes a pessoa ela guardar, por exemplo, um ácido muriático dentro de uma garrafa PET. Como a criança está acostumada a associar a ideia daquela garrafa PET a um refrigerante, a um suco, algo que ela pode beber, no momento que ela vê aquilo dali, um outro elemento dentro daquela garrafa PET, que ela já conhece de outro contexto, na cabeça dela ela associa isso à ideia que ela pode beber e acaba tendo uma queimadura muito grave. Então, em primeiro lugar, a gente ter esse cuidado. Em segundo lugar, a gente sempre colocar isso em locais que sejam de difícil acesso, a gente conversar, orientar a criança. Agora, se já aconteceu, né, se a criança já ingeriu, em primeiro lugar, pode parecer óbvio, mas não menos importante, mantenha a calma, né? Não de forma nenhuma, às vezes isso existe na cultura popular, eu vou dar leite, eu vou dar água para a criança. Não, você não ministra nenhum tipo de líquido, nenhum tipo de alimento. Lembrando que dependendo do produto químico que ela tiver ingerido, mesmo a água, que pode parecer um elemento inofensivo, pode reagir com aquele produto químico ali, dependendo do tipo de composição química, e às vezes até agravar esse tipo de queimadura. Então, a gente não ministra nada, não provoca o vômito também, que é um costume comum que os adultos responsáveis têm, achando que aquilo dali, né, vai minimizar a contaminação, porque quando a gente fala de queimaduras do trato respiratório, muitas vezes a gente provocando esse vômito, a gente pode aumentar a gravidade, né, o tamanho dessa lesão. Então, a gente levar a criança daquela maneira, pedir para a criança, né, ela tentar ficar o mais calmo possível, se movimentar menos, para que a gente não tenha, né, aquele produto químico, ele acaba que ele vai se diluindo, se propagando uma intensidade maior, e a gente lembrar de levar o produto, a embalagem do produto, para o hospital. Por quê? Porque isso facilita a identificação de qual produto a criança ingeriu, e aí a gente consegue ministrar o medicamento, né, o tipo de droga específico que aquela criança ela vai precisar ter acesso para reverter os efeitos daquele elemento tóxico. Mas a gente sempre lembrar também que o ideal é que a gente já faça o encaminhamento direto para o hospital de referência. Não são todos os hospitais que são referências para intoxicação. Se você pegar na embalagem de todo produto de limpeza, lá geralmente tem um número para emergências, caso a pessoa faça uma ingestão. E aí você pode ligar para aquele 0800 ali, eles vão te indicar qual é o hospital mais próximo para que você possa conduzir o seu filho e esse tratamento ele seja mais rápido e mais eficaz também. Como agir aí com bebês ou com crianças em casos de queimaduras? Não adotar essas crendices populares. Então, de forma alguma, você passar borra de café, você passar pasta de dente, isso daí, na verdade, só vai agravar a possibilidade de você ter uma infecção ou outro tipo de processo mais gravoso ali na sua ferida. Lembrar que a gente aconteceu uma queimadura, por mais que a gente já tenha retirado, né, por exemplo, nosso braço daquela fonte de calor, internamente ainda estão acontecendo processos ali de queimadura. Então, você deve colocar ali aquela parte queimada sob água corrente em temperatura ambiente para na parte interna da pele esse processo de queimadura ele se interromper. Depois que eu fizer isso, eu retirar objetos como anéis, pulseiras, brincos, qualquer coisa que esteja ali na área da região queimada, porque o corpo, como uma resposta natural, ele vai inchar e dependendo do tipo de objeto, né, de roupa que eu estiver usando, ele pode acabar ali ficando preso. Se eu tiver com roupa também, algum tipo de tecido que aderiu à minha queimadura, eu aproveitar esse momento também que a ferida ainda está úmida para eu fazer com muito cuidado essa retirada, porque depois, no momento que a queimadura ela seca, às vezes a gente acaba tendo uma aderência daquele tecido e realmente a pessoa tem um processo muito mais doloroso. Se eu tiver em casa uma gaze, um pano bem limpo, assim, eu conseguir embebê-lo em soro fisiológico, né, em algum produto ali que eu consiga manter aquela queimadura umedecida e protegida da sujeira, de vento, de qualquer outro elemento que possa trazer uma infecção durante esse meu trajeto para o hospital, isso também é desejável. E sempre lembrar também que eu não devo, de forma alguma, estourar bolhas, nem fazer nada do tipo, porque além de aumentar também essa possibilidade de infecção, eu tenho um grande prejuízo no processo de cicatrização e de recuperação ali da minha ferida. Tenente, e no caso de afogamento, como evitá-los e como proceder caso aconteça com a criança? Em primeiro lugar, se eu estou num ambiente em que, por exemplo, que a minha casa e eu tenho crianças,
ainda que sejam pessoas que eventualmente frequentam a minha casa, por exemplo, avós, por exemplo, que tem uma piscina em casa, se você tem ali um neto, um sobrinho, alguma criança que eventualmente frequenta, né, com uma certa regularidade a sua casa, instale ali barreiras fixas de proteção. Então, cercas, coberturas, tomar muito cuidado com o tipo de barreira que eu coloco. Porque, exemplo, às vezes ali as pessoas acham que só colocar aquela lona por cima já vai ser suficiente. E aí a criança não está vendo aquilo dali, acaba correndo ali porque ela está se divertindo, vai andar, vai tentar andar ali por cima ali daquela lona, acaba sendo sugada ali para dentro ali e entra numa situação de afogamento mesmo existindo aquela lona. Então sempre dá preferência por barreiras que sejam fixas e que não sejam barreiras que deem a possibilidade de uma situação como essa acontecer. Porque é muito importante a gente lembrar que basta 1, 2, 5 segundos de desatenção para que uma criança se afogue. E às vezes as pessoas elas não percebem aquilo dali porque você sempre acha que a outra pessoa está prestando atenção, que você vai perceber. E, infelizmente, o afogamento ele acontece muitas vezes de uma forma silenciosa. Então, tomando esses cuidados, né, adotando também, caso seu filho ele não tenha um domínio muito bom da natação, alguma coisa nesse sentido, utilize ali um colete ali salva-vidas, o colete é sempre ideal, se for utilizar uma boia, garanta também que essa boia ela dá uma segurança adequada para o seu filho. Às vezes os pais eles colocam, por exemplo, uma boia aqui de cintura, acho que aquilo dali o problema já está resolvido, às vezes a criança ela vira ali sem querer de ponta cabeça e fica ali com a boia numa situação de afogamento. Então, sempre tomar esses cuidados, que tipo de equipamento que eu estou fornecendo ao meu filho, sempre prestando atenção, e aí a gente consegue ter a diversão aquática sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma tragédia. Acidente não escolhe, né, hora nem momento para acontecer, mas se a gente toma, né, todos esses cuidados, a gente minimiza substancialmente a possibilidade de isso virar uma tragédia. E realmente, quando a gente fala de acidentes envolvendo crianças, adolescentes, é uma situação que ela é muito triste, porque na maior parte das situações, o pai, a mãe, o responsável, eles acabam se sentindo culpados. Então, para que a gente não tenha, né, esse desprazer, essa situação desagradável, vamos prestar atenção, vamos adotar esses cuidados aí preventivos aí, porque isso também é uma forma de você demonstrar amor, cuidado, carinho por aquela sua criança, por aquele seu filho e aquela sua filha. Muito obrigada pela sua companhia no Bem-vindo de hoje. E agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu fico por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau!